equações de equilíbrio, né? Olha só, quando a gente fala de equações de equilíbrio, a gente não pode esquecer que a gente já conhece algumas equações que foram passadas para vocês, né? Então a gente tem lá somatória de forças. Como está equilíbrio? Isso daqui será igual a zero, né? E somatória de momentos também igual a zero, tá? Mas quem são esses elementos? Esses elementos, dentro das forças, nós temos que somar as forças em x, tá? Igualar a zero, somar as forças em y, igualar a zero, somar as forças em z e igualar a zero. Isso vale também para os momentos, né? Então a gente soma os momentos em x igual a zero, soma os momentos em y igual a zero e soma os momentos em z, quando tiver o terceiro eixo, e iguala isso a zero. Muito bem. Então, usando as equações de equilíbrio, né, mais as reações, que é a terceira lei de Newton, então olha só, junto com as equações de equilíbrio, nós não podemos esquecer que a gente vai usar também as reações. Que reações são essas? De apoio, né? De apoio em vigas e máquinas de modo geral, tá? Além disso, nós não podemos esquecer que a gente, toda vez que a gente for montar um sisteminha de equações de equilíbrio, a gente tem que colocar o diagrama de corpo livre, tá? Então, esses são os três elementos que nós precisamos trabalhar: equações de equilíbrio, reações de apoio e diagrama de corpo livre, tá? Bom, como que eu vou distribuir isso dentro de um exemplo meu? Então, olha como é que vai funcionar. Vamos imaginar a seguinte situação. Olha que interessante. Vamos imaginar que nós, né? Eu acho que pelo menos a grande maioria de vocês já tem brincado com o quê? Com aqueles balanços, né? Balanço. Só que aquele balanço, se vocês se lembram, ele tinha um pedaço de madeira aqui no meio, e essa madeira ela estava o quê? Apoiada no piso, né? E aí vinha uma pessoa desse lado aqui, sentava, vinha uma outra pessoa desse lado aqui e sentava. Muito bem. Cada pessoa dessa tinha cargas diferentes. Então vamos supor que essa pessoa aqui, ó, ela tinha uma carga, uma massa, né, de 70 quilos, tá? E essa pessoa aqui, ela tinha uma massa de 80 quilos. Evidentemente que a pessoa de 80 quilos, ela tem mais massa do que a pessoa de 70. Então, o que vai acontecer? O balanço, ele vai inclinar para a carga maior, tá? Mas, se a gente usar esses conceitos da equação de equilíbrio, aplicando, né, o diagrama de corpo livre e identificando as reações, então a gente consegue definir aqui qual seria o lado que estaria com mais carga e qual seria o comprimento ideal para que os dois ficassem em equilíbrio, sendo que um tem 70 e o outro tem 80. Vamos colocar um exagero aqui, só para a gente poder sinalizar melhor. Vamos dizer que essa pessoa desse lado aqui tenha 50. Então a diferença é de 30 quilos, né? É uma coisa exagerada. Então esse balanço aqui, ele vai, evidentemente que ele vai ficar mais pesado desse lado. E aí essa pessoa ela vai ficar lá em cima, ela não vai conseguir nem abaixar, né? Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que fazer nessa estrutura aqui do balanço é o nosso diagrama de corpo livre, tá? Como que eu faço isso? Eu apresento, né? Eu apresento as cargas, tá?
eu apresento as cargas. De que forma? Simples, olha só. Isso daqui é a minha viga do balanço, né? Aqui embaixo eu tenho a reação de apoio. Essa reação de apoio, ela está presa, né? E aqui desse lado eu apresento quem? A minha carga dessa pessoa de 80 quilos. Então, se eu pegar 80 quilos para me transformar isso em força, força é igual a massa vezes quem? A aceleração da gravidade, né? Então, o que eu vou fazer? Eu pego a força de 80 e vou multiplicar por 10. Isso vai dar 800 newton. Então, essa carga aqui, ela tem 800 newton, tá? Muito bem. A do lado de lá, a mesma coisa. Força é igual a 50, que eu multiplico pela força da gravidade. Isso vai me dar 500 newton de carga. E eu apresento ela desse lado, tá? Então, aqui vale 500 newton. Tá bom? Muito bem. Então, olha só que legal que ficou. Eu tenho um balanço. Cada pessoa de um lado vai tentar balançar, né? Essa de 50 e essa de 80, só que é muito desproporcional. Então, o que acontece? Se eu colocar uma distância deste ponto até aqui e até aqui, vamos supor que neste ponto aqui, eu tenho uma distância de 2 metros, tá? Aí o que acontece? Se eu colocar uma distância de 2 metros aqui, evidentemente que os dois lados vão ficar com a mesma distância da carga. Então a carga de 800, ela tende a inclinar, ela vai tombar nessa direção, tá? Então qual que é a sugestão? É descobrir quanto vale essa distância, tá? Quanto que vale essa distância? Muito bem, então olha só. Desse lado aqui nós descobrimos que a gente tem uma distância e aqui também. Ah, tem que colocar a reação aqui, né? A nossa reação, tá? Então olha só. Desse lado aqui vale 2 metros e desse outro lado aqui nós não sabemos ainda, tá? Aqui é x para mim. Muito bem. Então olha só. O que eu preciso fazer? Para mim conseguir equilibrar esses dois lados aqui, eu tenho que encontrar uma maneira de que se eu somar esse 800 com esses 500 e multiplicando pela distância, tem que ficar em equilíbrio. Ninguém pode tombar mais do que o outro, tá certo? Tem que ficar no plano. Como que eu faço isso? Eu tenho que aplicar o momento, né? No ponto aonde os dois pontos estão cruzando, que é aqui, ó. Então, vou chamar isso de momento. Então, como são dois lados, né? Dois lados, então eu tenho que fazer uma somatória de momento e igualar isso a zero, tá? Para que eu consiga ficar em equilíbrio. Automaticamente, eu vou estar achando quem? Essa distância. Então, olha só que interessante. O momento desse lado aqui, ele está girando no sentido anti-horário. E essa força de 800, ela é positiva em relação ao giro. Então, é 800. E lembrando que momento é força vezes distância, né? Lembrando lá, momento é igual a força vezes a distância. Então, a força é essa, a distância é essa, vezes 2 metros. Tá certo? Notem que é positivo desse lado, então ele fica positivo. Desse lado agora, notem que esse momento gira para sentido anti-horário e essa força está para baixo, tá? Então, se ela está para baixo, ela é menos, porque ela está contrário ao sistema de momento aplicado nesse ponto. Então, ela é 500, que é a minha força, e a distância é x, né? Essa distância é x. E aí, eu estou dizendo que eu tenho que somar todo mundo e igualar a zero. Então, eu vou igualar isso a zero. Tá?
Muito bem, notem que nessa equação minha, eu tenho uma incógnita, que é o x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que isolar esse x. Então, olha só, eu vou pegar esse 500 e jogar para lá. Então, vai ser 800 vezes 2. Pego o 500 e vezes x jogo para lá, então vai ficar 500 positivo vezes x. Agora, isolando esse termo x, eu vou dizer que eu tenho 800 vezes 2 dividido por 500, igual a x. Tá? Então, deixa eu fazer a continha aqui para ver quanto que isso vai dar. Então, olha só. Então, eu tenho 800 vezes 2 dividido por 500. 3,2. Tá? Então, o meu x é igual a 3,2 metros. Então, esse x aqui, para mim conseguir manter em equilíbrio os dois lados, né? Uma pessoa de 80 e a outra de 50, eu tenho que ter uma distância equivalente de 3,2 metros, que é o resultado que deu aqui. 3,2 metros. Bom, se esse comprimento for maior que 3,2 metros, então o que acontece? O peso de 50 ele puxa, ele consegue levantar o de 80. E se for menor do que 3,2, mais próximo do centro, o que acontece? Por exemplo, se for 3 metros, aí o de 80 consegue levemente levantar o de 50. Entenderam como que é o equilíbrio? Então, eu tenho que deixar uma distância exata para que os dois contrapesos eles fiquem em equilíbrio em função de quem? Da distância. Se eu mudar essa distância aqui, há um desequilíbrio entre os dois lados. Tá? Então, quando a gente fala que a gente aplica as equações de equilíbrio, é justamente para que encontrar determinadas variáveis que façam com que o meu sistema ele fique em equilíbrio. Tá? Então, essa é a proposta das equações de equilíbrio. Muito bem. Então, olha só. O que nós vamos fazer? Lembrando, né? Então, eu apliquei as equações de equilíbrio, que é força, momento. Agora, e se eu quisesse saber qual é o valor da reação nesse ponto aqui? Eu aplico outra equação de equilíbrio. Eu apliquei aqui o momento para achar o equilíbrio entre os dois lados. E agora, para mim achar esse valor de reação, né, o que eu faço? Notem que essa reação, ela está para cima, né? Ela está para cima. Então, se ela está para cima, ela pertence à componente y. Então, se ela pertence à componente y, a equação que eu vou aplicar será essa, ó. Somatória de força na componente y, certo? Porque está para cima. Vou dizer que para cima é positivo e vou igualar isso a zero porque estou numa condição de equilíbrio, tá? E aí eu monto as equações. Como que eu monto? Pegando todas as componentes que pertencem a y. Essa pertence a y, pertence a y, pertence a y. Se tivesse alguma componente x aqui, aí não pertence a y, pertence a x, né? Muito bem. Quem que eu tenho para y? Positivo para cima. Eu tenho menos 800, então é menos 800, tá certo? Aqui, 500 está para baixo, então é menos 500. E R está para cima, então mais R. Tudo isso é igual a zero. Ó, primeiro eu monto a minha equação, né, que é tudo isso. E aí o sinalzinho de igual aqui eu igualo a zero. Tá? Por que eu igualo a zero? Para mim encontrar o valor da incógnita. Porque nós estamos buscando um ponto de equilíbrio, né? Então, olha só. Eu vou isolar esse termo. Então, R será igual a 8 e 5, 13. Não é? 800 com 500, 1.300 newton. Então, a reação aqui embaixo, nesse ponto de madeira, para manter os dois lados em equilíbrio e não deixar que esse conjunto ele afunde na terra, ele tem que ter uma força
de 1.300 newton nessas condições, colocando uma pessoa de 80 kg desse lado e uma pessoa de 50 kg do lado de lá, tá? Se mudar, é lógico, se for uma pessoa de 100 e uma pessoa de 100, essa reação vai mudar, tá? Porque aí seria 100 mais 100, né? Ou 1.000 mais 1.000 seria 2.000 newton, tá bom? Então, as equações de equilíbrio, necessariamente, ela precisa ter o quê? O diagrama de corpo livre, certo? Que não pode esquecer, tem que sempre ter, e precisa apresentar as reações. Então, são fundamentais. Para me aplicar as equações de equilíbrio, que são as somatórias de momento e somatórias de força, eu preciso primeiro fazer um diagrama de corpo livre e apresentar as reações. Diagrama de corpo livre, lembrando, é eu expressar as cargas ou as forças atuantes no meu sistema na forma vetorial, certo? Vetores. E reações também na forma vetorial, apresentando nos pontos aonde que existe a reação, tá? Muito bem, então vamos lá. Então, fazendo uma breve revisão, agora a gente vai partir para os exercícios, né? Então, enquanto a gente muda aqui, enquanto eu apago a lousa, vocês vão dando uma olhada no exercício. Primeiro nós vamos trabalhar esse exercício. Eu vou pedir que vocês façam um print da tela, porque lembrando, né, que o nosso Google Meeting aí, eu acho que não anda muito legal, não. Ele não está gravando o vídeo fica escuro. Então faça um print da tela e coloca no cantinho aí que depois eu vou mudar para a tela de imagem aqui para fazer o exercício junto com vocês, tá? Muito bem. Então, enquanto isso, vocês vão dando uma olhada, eu vou apagando aqui a lousa. Então, olha só, observe o desenho. Notem que deste lado aqui, deixa eu ver se dá para mim fazer alguma marcação, alguma coisa aqui, eu não sei se dá. Ferramentas, caneta. Eu acho que talvez, ok. Mas depois eu consigo apagar esse negócio? Deixa eu fazer um risco aqui. Fiz um risco. Epa. Agora eu não consigo sair da caneta aqui. Alguém sabe fazer isso ou não? Alguém sabe sair da caneta aqui? Eu não consigo sair da caneta. Deixa eu apertar o ESC aqui. Ah, saiu. O ESC dá. Ok, caneta, marca texto, destaque, apagar os desenhos. Ok, beleza? Então vamos lá. Olha só. Note o seguinte. Aqui desse lado, eu tenho uma viga que ela está levemente apoiada, tá vendo? Então isso daqui a gente tem que lembrar daqueles apoios lá, que são apoios fixos e apoios livres. Esse daqui é um apoio fixo, tá? Esse é um apoio fixo. E esse é um apoio livre, ele só tem reação de um lado. Primeira coisa que nós temos que fazer é colocar as reações. Então olha só. Eu tenho uma reação aqui, nesse sentido, né, que é a reação Y. E aqui também eu tenho uma reação Y. A diferença desse lado e desse lado é que o lado A não tem reação na horizontal em X, porque aqui embaixo é livre. E o lado de cá, o lado B, ele tem reação no lado de X também, tá? Então eu tenho duas reações. Eu tenho uma reação Y e uma reação em X. Notem que eu tenho uma carga na componente Y de 200, eu tenho uma carga de 100 na componente Y, no ponto D,
tem uma pequena distância aqui entre o ponto A, olha só, de 0,2. Quando eu fizer a decomposição vetorial desses 600, então eu vou ter uma carga aqui, certo? Que é y, e vou ter uma carga 600 na horizontal. Então, para mim, vir para a horizontal, então é 600 vezes cosseno de 45. Para mim vir para a vertical, é 600 vezes seno de 45, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na lousa vai ser montar o meu diagrama de corpo livre dessa viga aqui, de tudo que está acontecendo. Então, eu vou tirar a imagem, e aí, enquanto vocês olham, eu vou apagar, ok. Enquanto isso, eu vou fazer meu desenho aqui, tá? Muito bem. Eu vou fazer primeiro o meu diagrama de corpo livre. Bom, deixa eu mudar a tela. Olha só como é que ficou o meu diagrama de corpo livre. Então eu tenho o meu ponto A. O meu ponto A ele está apoiado sobre a superfície, mas ele não está fixo, ele está solto. Se ele está solto, ele tem movimento na horizontal, mas não tem movimento na vertical. Se ele não tem movimento na vertical, essa força aqui, quando ela subir para Y, ela empurra o objeto para baixo. Quando empurra o objeto para baixo, automaticamente nasce aqui, ó, uma reação, chamada de reação A, que é o ponto A, e na componente Y, tá? Aí o que acontece? Quando eu inclinar essa força de 600 para X, esse ponto aqui em X ele se movimenta, então não existe reação.
Vamos olhar do outro lado agora. Desse outro lado é um ponto fixo. Ele não se mexe. Então essa é a apresentação do diagrama de corpo livre. E a força de 200 empurra o ponto B para baixo. Automaticamente nasce uma componente de reação para cima chamada de reação B e componente Y. Tá? E essa força aqui, quando ela inclinar em X, ela empurra o objeto para lá, certo? Para a direita. Só que ela não consegue empurrar. Por quê? Porque tem uma reação no sentido contrário, que é essa daqui, em relação a essa, chamada de reação B, só que pertence à componente X. Tá? Então, esse é o meu diagrama de corpo livre, e aqui é a minha estrutura de como nós vamos montar, né? Então, olha só. Essa força aqui é uma força de 100 newton, né? Então, eu tenho uma de 600 que ela está levemente inclinada, com um ângulo de 45, empurrando a viga para a direita. E essa daqui empurra a viga para baixo, né? E essa daqui puxa a viga para baixo. Muito bem. O que nós precisamos fazer agora? Agora, a gente precisa aplicar as equações de equilíbrio para que esse sistema ele fique em equilíbrio durante a sua montagem, durante a sua estrutura. Como que eu faço isso? Para mim aplicar as equações de equilíbrio, né? Equações de equilíbrio, eu preciso aplicar a equação que eu conheço é somatórias de forças igual a zero e somatórias de momento igual a zero. O que nós estamos buscando aqui no nosso sistema? Nós queremos saber quanto vale a reação RAY, RBY e RBX. Bom, por que isso é importante? Vamos supor que um engenheiro, um arquiteto vai fazer, por exemplo, vai fazer uma construção. Então, eu preciso saber qual é o valor da reação, porque na hora que ele for fazer, por exemplo, o buraco lá, para ele encher de concreto, ele precisa fazer aqui a sondagem. Sondagem de quem? Do solo. Porque se ele não faz a sondagem do solo e ele coloca, por exemplo, um equipamento desse sobre uma sapata de concreto e ele não fez a sondagem do solo, isso daqui vai afundar. Né? E isso é uma coisa que não pode acontecer. Não pode afundar. Se afundar, o engenheiro calculou errado. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que saber qual é o valor da reação, porque a reação, na verdade, é o solo que vai dar. O solo vai sugerir uma reação. Se ele não bate aqui, não soca o solo, para ele compactar, e ele não vai reagir. Então, o que acontece? Quando ele colocar a coluna de concreto aqui, com o passar do tempo, ela vai afundar. Então, por isso que ele tem que fazer uma sondagem do solo. Então, a reação, essa reação aqui e essa daqui, é necessária por causa disso, para a gente poder estruturar o modelo, né? Mas não é só em civil, não. Isso daqui vale na área da mecânica, vale na arquitetura, vale para todo mundo, né? Então, por isso que é importante a gente descobrir quais são os valores das reações, né? Porque, por exemplo, se um solo que você fez uma sondagem ele não está bom, então você muda a posição da sua estrutura, né? E tenta pegar a carga menor daquele ponto de sondagem onde você não tem um solo tão compactado assim. Muito bem. Então, olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3 incógnitas. Eu preciso descobrir as 3, tá? Eu posso usar somatórias de força e somatórias de momento, tanto faz. Só que para a gente começar a calcular, a primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte: quando eu aplicar uma equação dessa, eu tenho que verificar quantas incógnitas eu vou ter numa equação. Se eu aplicar somatória de f de y, por exemplo, y eu tenho uma incógnita, 2 incógnitas. Então, f de y não dá para a gente poder aplicar por enquanto.
E se eu fizer somatória de força nas componentes x? Na componente x eu só tenho uma incógnita, uma só. Então dá para mim fazer. Dá para começar pela somatória de f de x. Então o que eu vou fazer? Somatória de f de x, vou dizer que para a direita é positivo, igual a zero. Essa é a minha equação. E vou somar todo mundo que pertence a x e vou igualar a zero. Então, para a direita é positivo. Notem que r dx está para a esquerda, então ele é negativo. r dx. Tá? Essa carga de 100 não pertence a x. Essa de 200 não pertence a x. Essa de 600, ela pertence a x e y. Então, nós estamos olhando x. Então, nós temos que fazer essa carga de 600 ficar nessa posição aqui, ó, na horizontal. Vou dizer que é f de x, tá? Eu preciso fazer essa de 600 vir para cá. Como que eu faço isso? Eu pego a unidade dela, que é 600, e notem que quando ela fica nesse lado aqui, ela fica positivo também. Significa que é mais 600, que é o valor total da minha carga. Para mim trazer ela para cá, eu faço uma decomposição vetorial de 45. Como que eu faço a decomposição vetorial? Cosseno de 45, tá? Aí eu dou uma olhada no meu diagrama de corpo livre e tento verificar se tem mais alguma incógnita. Não tem mais incógnita em x. Então, o que eu vou fazer? Vou igualar isso a zero, tá? Agora, como ficou a minha equação? A minha equação ficou reação dx mais 600 cosseno de 45. Notem que eu tenho um sinal negativo. Eu vou jogar para lá do sinal de igual. Então, ele vai ficar positivo. RBX igual. Como eu joguei o RBX para lá, agora o sinalzinho de igual vem para cá. Então, ficou 600 vezes cosseno de 45. Tá? E agora eu tenho que fazer a conta para ver quanto vai dar isso, né? Então, é cosseno de 45 vezes 600. 424,2. Então, eu vou dizer que RBX é igual a 424 newton, tá? Bom, mas quem é esses 424? É uma parcela dessa força de 600 que está aqui, ó. Porque quando ela veio para cá, na componente x, ela reage com 424. Então, eu vou colocar esse valor aqui, né, para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, isso daqui para mim é o RBX e vale 424 newton. Tá? RBX 424 newton, tá? Muito bem. Agora, notem que uma incógnita já está resolvida. Sobrou duas aqui, ó. Certo? RAY, RBY. Lembrando, se eu usar a somatória de força em Y, eu vou ter duas incógnitas. Tá? Duas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o seguinte. Nós não falamos que nas equações de equilíbrio é somatória de força e somatória de momento? Então, eu posso pegar qualquer uma das duas e aplicar nos pontos. Então, por exemplo, eu peguei a somatória de Y, da força, agora eu vou pegar a somatória de momento. Esse momento eu vou ter que aplicar num dos dois pontos, ou no ponto A ou no ponto B. Tá? Muito bem. Eu posso escolher o lado? Pode. Você pode aplicar aqui ou aqui, tanto faz, não tem diferença. Porém,
algumas vezes as reações não estão alinhadas com os pontos, certo? Ela está um pouco deslocada. Então, aqui eu tenho uma única reação. Se eu colocar um momento no ponto A e de repente o RBX está deslocado, eu vou ter duas componentes no momento que eu aplicar no ponto A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o ponto A sempre na onde eu tiver duas incógnitas, que é aquele caso lá, tá? E como que eu aplico o momento? Eu viro o momento no sentido anti-horário, certo? Indico a flechinha que é anti-horário e vou dizer o seguinte: aqui nesse lugar eu estou aplicando o momento no ponto B, tá? Virando no sentido anti-horário. Aí eu vou escrever a minha equação aqui. Como que é a minha equação? Somatória de momento no ponto B, sentido anti-horário positivo igual a zero, tá? Isso é a minha equação. E aí eu vou igualar isso a zero. Lembrando, né? Momento é força vezes distância. Então, momento é igual a força vezes a distância. Quem é essa distância? A distância é o ponto que eu estou analisando. Qual é a distância da força até o ponto? Então, é o ponto B, certo? Então, eu preciso ver qual é a distância da força em relação ao ponto B, que nós estamos olhando agora. Só que essa força, ela precisa ficar perpendicular ao plano, né? Então, se ela estiver inclinada, nós temos que fazer uma decomposição vetorial, não tem jeito, tá? Muito bem. Então, olha só. Vamos pegar primeiro essa força. Notem que essa força, ela passa exatamente em cima do ponto B. Então, quanto ela vale? Ela vale 200. E qual é a distância do momento da força em relação ao ponto B? Se ela passa em cima, significa que a distância é zero. Tá? É zero. Ela não tem nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda. Ela está passando bem em cima. Muito bem. Aí, caminhando na minha vida, cheguei mais uma aqui, eu encontrei mais uma de 100. E notem que a de 100 está para baixo e o momento está para baixo. Então, os dois são positivos. Então, essa de 100, ela é 100 e a distância daqui até o ponto B é 2 metros. Então, vezes 2. Tá? Muito bem, eu estou aqui. Continuo caminhando na minha vida. Continuo caminhando. Opa, encontrei mais uma aqui. Notem que esse 600, ele tem uma componente x e tem uma componente y, ó. Essa é uma f y, tá? É uma f y. Então, o que nós temos que fazer? Temos que pegar as duas. Então, olha só. Para mim transformar isso daqui de 600 em fy, eu vou fazer do lado aqui, ó. Fy é igual a 600, certo? Para mim levar ela para y, é seno de 45 vezes seno de 45 graus. Então, fy é igual a 400 e... Então, vamos lá. Seno de 45 vezes 600. 424. Então, 424 newton que pertence a y, certo? Que é o Fy. Agora, eu vou achar ela em Fx. Como que eu faço em Fx? Eu pego 600 e multiplico por um ângulo de 45 que leve ela para x, ó. Então, é cosseno de 45 graus. E isso vai dar Fx é igual a 424 newton que pertence a x, tá? Então, olha só. Deixa eu colocar aqui em cima. Ó, Fy
vale 424 newton. E Fx, 424 newton. Por que deu 424 dos dois lados? Porque o ângulo é 45, então 45, 45 dá 90, né? Se o ângulo fosse diferente, aí os valores seriam diferentes, tá? Muito bem. Então a gente descobriu quanto vale Fx e quanto vale Fy. Próximo passo, eu preciso trazer isso agora na minha equação de momento, tá? Muito bem. Então, vamos lá, vamos continuar. Vou pegar primeiro o Fx, certo? Esse Fx, ele está indo para lá, ó, o Fx está indo nessa direção. E o momento B, ele gira anti-horário. Tá vendo que os sinais são diferentes? Fx para a direita, momento para a esquerda. Então, o sinal é negativo para Fx, tá? Então, o sinal é negativo. Então, Fx é negativo em relação ao momento e ele vale 424. Mas e a distância? Qual é a distância de 424 em relação ao ponto B? Notem que Fx ele vai lá na frente, vai embora. Fx vai lá, ó. Vai embora. E o ponto B, em algum lugar, ele está aqui, ó. Qual é a distância da onde a força está passando até o ponto B? É essa distância aqui, ó, de 0,2 metros, que está no desenho, né? Então é 0,2 metros. Então é 424 vezes a distância, que é 0,2. 0,2. Muito bem. Agora eu preciso olhar Fy. Vamos olhar Fy. Fy está para baixo. Fy. E o ponto B, né? O ponto B, o momento vira no sentido anti-horário. Notem, vou pôr aqui que ali está molhado. Ó, Fy está para baixo. E o ponto B, o momento gira anti-horário. Então, notem que Fy está para baixo e o momento está para baixo também, tá vendo? Ó? Os dois para baixo. Então, é mais, porque os dois estão do mesmo lado. Então, se ele é mais, o valor de Fy é 424. E a distância de Fy até o ponto B? Fy vem descendo aqui, ó. Aqui eu tenho 3, 1 mais 2, 5, até chegar no ponto B. Então, vezes 5. Tá? Então, olha só. Então, esse 424 aqui, é o meu Fx, e esse 0,2 é a distância dele. Esse daqui é o meu Fy, e o 0,5 é a distância até o ponto B. Tá? Muito bem. Tem mais algum momento, professor? Tem. Ainda tem mais força por aí que nós não estamos enxergando. Nós estamos aqui ainda. Temos que chegar até o final da viga. Vou andando. Opa, encontrei uma força aqui, ó. RAY. Então, esse RAY, ele está para cima, assim, ó. RAY. Só que o momento do ponto B está girando para baixo, que é sinal, está no sentido anti-horário. Se é anti-horário, notem que esse vem para cá e esse vai para cima. Então, RAY em relação a B é negativo. RAY. E qual é a distância de RAY até o ponto B? RAY está aqui, ó. Então, tem 2, com 3, 5 e 2, 7. Vezes 7. Aí vocês perguntam para mim, tem mais alguma coisa para colocar aí na minha equação? Não. Agora eu preciso igualar isso a zero, né? Porque foi uma condição que nós demos aqui. Então, isso é igual a zero. Agora nós temos que resolver todo esse problema aí, né?
Aqui vai dar 0, certo? Aqui será 200, né? Aqui. Vamos ver quanto que vai dar esse negócio aí. Então vai ser 424 vezes 0,2, 84,8. Então vai ser menos 84,8. Agora eu tenho 424 vezes 5. 2.120. Positivo. 2.120. Tá? Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Notem que eu tenho 200 positivo, né? E tenho 2.120 positivo. Então, eu vou somar esse positivo com esse positivo e subtrair esse de 84. Então, olha só, 2.120 mais 200 menos 84,8. 2.235. Então, aqui sobrou positivo 2.235,2. Tá? Muito bem. Aí, o que eu vou fazer? Continuo aqui, ó. Então, ficou assim, ó. 2.235,2 menos RAY vezes 7, igual a 0. Notem que ficou bem pequenininha agora a minha equação, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Esse cara aqui está negativo, eu vou pegar e jogar para lá no sinal, ele vai ficar positivo. Então, vou representar ele aqui, ó. Ele vai ficar positivo agora, porque eu vou jogar para lá no sinal. Então, vai ser RAY igual, porque eu joguei ele para lá, né? Esse cara continua positivo, que é 2.235,2 dividido pelos 7 aqui, que estava multiplicando o RAY. Então, para mim jogar ele para lá, ele vai dividindo por 7. Então, RAY é igual dividido por 7. 319,3. 319 newton. Tá? Então, a reação RAY vale 319 newton. Então, eu vou colocar o valor lá para mim não me perder aqui, né? Então, olha só. O RAY é 319 newton. Então, olha só que coisa linda. Olha como é que está ficando o nosso projeto. Eu achei o valor da reação de AY, achei a reação de BX, falta eu achar a reação de BY. Tá? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso usar a somatória de força ou a somatória de momento? Gente, agora, tanto faz. Se você quiser aplicar o momento no ponto A, dá certo. Se você quiser fazer somatória de Y agora, dá certo. Por quê? Porque agora eu tenho uma incógnita só. Então eu vou por Y, que está mais fácil, tá? Porque se eu aplicar o momento aqui, vai dar uma equação muito grande. Então eu vou pela somatória de força. Tá bom? Muito bem. Bom, meus queridos, então eu vou apagar esse vídeo, até que a gente vai para o intervalo, eu subo ele lá no YouTube, tá? Pode ficar tranquilo que é rapidinho para subir. Nesse formato aqui sobe rápido. O problema é no outro formato lá do GoToMeet, lá que não está funcionando. Eu estou gravando, né? Está gravando. Tá. Olha só. Então, olha como é que está ficando, gente. Então, esse já está ok, esse ainda não e esse ok. Então, falta esse. Notem que essa componente, ela pertence a Y. Se ela pertence a Y, então eu vou pegar uma das equações de Y. Então, eu vou dizer que é a somatória de força em Y para cima, positivo, igual a 0. Tá? Muito bem. Aí, eu vou pegar todas
todas as componentes que pertencem a y. R a y pertence a y e ela é positiva, para cima, está no mesmo sentido. E ela vale 319. Então, 319. Aí, eu estou olhando aqui, ó. Essa daqui é RBY, para cima, né? Só que ela não tem número. Então, ela vai ser uma incógnita para mim, mais RBY, que é esse cara aqui. Olhando aqui em cima, eu achei o 200 aqui, ó, que está para baixo. Então, ele é negativo, né? Porque para cima é positivo, e o 200, esse 200 está para baixo, então ele é menos 200. Aí eu vi que tem um 600 aqui, uma componente y, que é essa daqui, 424. Também está para baixo. Se está para baixo, está contrário ao meu apontamento. Então, é menos 424, que é essa componente y. Essa x não entra, tá? Não entra. Mas aquela entra. Agora, acabou, gente. Não tem mais nada. Se eu estou falando que eu tenho que igualar isso a zero, porque é uma equação de equilíbrio, então, igual a zero. Muito bem, notem que eu só tenho uma incógnita. Uma só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o R, B, Y, vou somar esses dois aqui, que vai dar menos 624, né? Porque 424 mais 200 menos 624. Mais 319. Mais 319 igual a zero. Continuando aqui, RBY vai dar 624 menos 319. 624 menos 319. 305. Então, menos 305, né? Igual a zero. Notem que eu tenho RBY menos 305, igual a zero. Quanto vale o valor de RBY? Eu pego esse número e jogo para lá. Então, eu vou escrever assim agora, ó. RBY. Como esse daqui está negativo, ele vem para cá positivo. Então, ele vai ficar como mais 305 newton. Então, quanto vale o meu RBY aqui em cima dessa reação do ponto fixo? 305 newton. Tá vendo? Então, olha só. Consegui descobrir quanto vale todas as reações do meu conjunto, da minha peça, do meu elemento, né? Ou do meu sistema. Então, olha só. Lembrando, né, que a viga era essa daqui, ó. A viga era essa, ou continua sendo ela, né? Notem que aqui no ponto A eu tenho 319 de reação em cima do tijolo. No ponto B, em Y, eu tenho 305 de reação no tijolo. E no mesmo ponto B, em X, eu tenho 424 que está preso por esse arrebite aqui. Aqui, ó. Tá? Esse arrebitinho que está segurando todo esse conjunto aí. Se eu tirar o arrebite, a viga ela escapa daí, né? Ela cai. Tá? Então, é isso daí, gente. Não é complicado, é só uma questão da gente enxergar o que o exercício está pedindo para a gente conseguir elaborar, montar um esquema aí para a gente poder trabalhar, tá? Muito bem. Então, não esquenta a cabeça não, que eu vou colocar no YouTube para vocês, tá? Pode ficar tranquilos aí. Deixa eu ver um próximo exercício aqui. Esse é o da viga. Esse é o da... Deixa eu ver que horas são agora, né? Para ver se qual exercício que dá tempo de eu fazer. Agora é 8 horas. 8 e 7. Esse é grandão. Esse daqui é legal. Vamos fazer esse daqui, tá? Muito bem. Olha só, ou melhor, vamos seguir a ordem, né? Porque senão não vai dar pra... Se eu não seguir a ordem, eu não vou conseguir saber o que eu fiz depois na outra aula, né? Não, apesar de ter o vídeo. É verdade, eu vou pelo vídeo.
Esse daqui, depois do intervalo, a gente faz ele. Esse é meio danadinho, mas ele é fácil de fazer, esse também. Bom, olha só. A gente, na verdade, né? A gente faz tanta tarefa, tantos exercícios, né? Exercícios físicos, que a gente nem leva em conta que a gente tem aí um agrupamento de músculos, né? Entre o ponto D e o ponto C, que ele consegue sustentar tudo isso que nós temos na mão, né? Então, por exemplo, é lógico, quanto mais pesado, mais força esses elementos têm que fazer. Então, esse elemento aqui do bíceps, na verdade, a gente consegue determinar qual é a tração, né, que esse elemento aqui ele está, a tração que esse elemento ele está fazendo de força, né, que seria a nossa tensão, tá? Então, olha só, vamos imaginar que essa garrafinha G1 aqui, ela seja uma garrafinha de, 5 quilos. É bem pesadinha, né? Vamos pôr 10 quilos? 10 quilos é muito, vamos pôr 5. 5 quilos. Então, independente do que seja, pode ser uma garrafa, pode ser chumbo, pode ser pena, sei lá, 5 quilos. E aí, notem que a pessoa ela tem que fazer uma força enorme para poder conseguir segurar essa latinha de 5 quilos apenas. Então, para vocês terem uma ideia de quanto de força essa musculatura do ponto C ao ponto D tem que fazer para ele conseguir realizar a força necessária para segurar os 5 quilos na extremidade. Para a gente não ficar muito assim avulso, sem saber mais ou menos o que nós estamos enxergando, então eu transformei esse desenho do braço aqui, alongado, com uma garrafinha, sendo que é uma viga e um cabinho de aço segurando do ponto C até o ponto D. Tá? Então, nós vamos fazer esse exercício aqui, que ele é rapidinho para fazer, e aí a gente sai para o intervalo e depois a gente volta e faz mais alguns, né? Bom, então olha só, eu vou fazer o desenho aqui, eu vou ter que fazer o desenho, não dá para mim mudar a tela, porque senão eu não consigo ver o desenho, tá? Então olha só. Então olha só, como que ficou o meu diagrama de corpo livre, tá? Então o diagrama de corpo livre, ele tem uma garrafinha com 5 quilos, que vai ser transformada numa força. Aqui eu tenho o ponto B,
que é o ponto fixo, que é o cotovelo, né, do braço. E aqui é o bíceps, que é dado pela tração CD, tá? Muito bem. Aí, gente, aqui tem o ponto G aqui no meio. Toda vez quando a gente encontrar um ponto G, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, olha só. Vamos supor que isso é uma caixa, né, de concreto e pesa aí 1000 quilos. 1000 quilos. 1 tonelada, tá? A única informação que veio é assim, ó, caixa de concreto 1000 quilos. Quando a gente quer saber qual é a localização dessa carga concentrada, então a gente marca sempre o meio, diz que tem uma força aqui chamada de força G. Então o braço, o ponto G aqui, é a massa ou o peso do braço, tá? Mas eu não vou usar isso porque não precisa. Só o elemento de cima lá já dá, tá? Muito bem. Então, olha só. Notem que eu tenho uma força de 5 kg, eu preciso transformar isso em Newton, né? Então, para me transformar isso em Newton, é 5 vezes 10, vai dar 50 Newton, tá? Outra coisa que eu preciso montar. Quais são as reações? Notem que o bíceps aqui do braço, ele puxa o braço para trás. Então, eu tenho uma reação para cá. Quem é essa reação? Essa reação é uma reação B, chamada de Bx, tá? Aí, o que acontece? Uma coisa interessante. Quando você coloca uma carga aqui de 50, né? Uma carga de 50, esse ponto aqui é como se fosse uma alavanca. Então, notem que eu tenho aqui 235, que é maior do que 65. Então, o que acontece? Esse ponto B aqui, ele tende a fazer isso, ele quer fazer esse movimento assim, ele quer virar, ele quer virar nesse sentido, enquanto essa carga quer fazer esse movimento aqui em volta do ponto do cabo, né? Então, se ele quer fazer esse movimento para cima, a reação aqui é uma reação assim, ó, chamada de BY, tá? Essa reação ela aparece porque a distância do ponto de fixação é muito maior do que a parte de trás. Lembra da gangorra que eu falei para vocês? A distância é importante para mim saber qual é o equilíbrio do ponto, tá? Muito bem. Então agora eu já coloquei o meu diagrama de corpo livre, já apresentei. Ah, tem um ângulo também, né? Eu preciso ver o ângulo lá. Eu esqueci do ângulo. Deixa eu ver o ângulo. O ângulo é de 75 graus. Tá? De acordo com o desenho aí. 75 graus. Então aqui, ó, eu tenho um ângulo de 75 graus. Tá? Muito bem. Olha só. Aí, o que eu vou fazer? Bom, para mim poder encontrar essa incógnita e essa incógnita, eu preciso, gente, fazer o seguinte. Eu preciso aplicar as equações de equilíbrio, né? Eu preciso aplicar as equações de equilíbrio. Quem são essas equações de equilíbrio? Somatória de força, somatória de momento. Muito bem. Por qual delas eu vou começar? Né? Pela somatória de força ou somatória de momento? Para a gente saber qual delas a gente vai começar, a gente precisa dar uma olhada rápida no desenho e ver. Por exemplo, se eu fizer somatória de f de x, certo? Somatória de f de x, eu tenho uma incógnita e outra incógnita, que é o cabo de aço, que é o braço, né, que é esse TCB, que é o TCDX, certo? Então, notem que eu tenho um TCDX e um BX. Opa, duas incógnitas. Então, essa não dá certo. Vamos tentar a de Y. Somatória de f de Y. Vamos ver o que eu tenho em Y. Em Y eu tenho dy
certo? Que é uma incógnita. E aqui, esse cabo de aço, ele também, ou esse tração, né, de CD, eu vou ter uma tração CDY. Então, olha só, eu tenho uma tração PCDY e um BY, duas incógnitas. Não dá também. Então, vamos esquecer. Não dá para aplicar. Vamos aplicar o momento. Somatório de momento virando no sentido anti-horário positivo igual a zero. Tá? Aí vocês perguntam para mim, aonde eu vou aplicar o momento? Bom, se eu aplicar o momento aqui, nesse ponto, notem que essa força ela vai desaparecer. E eu vou ficar com essa incógnita e essa incógnita. Então não dá para me aplicar o momento aqui. Tá? Mas eu posso aplicar o momento aqui? Aqui dá. Por que dá? Porque na verdade o que acontece? Quando eu virar esse ponto, eu vou ter essa incógnita e essa incógnita. Tá? Então, olha só que legal. Eu posso aplicar o momento aqui ou aqui. Tanto faz. Tanto faz. Eu posso aplicar aqui ou eu posso aplicar aqui. Né? Não tem um lado específico. Então, eu vou aplicar nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto. Então, olha só. Eu vou aplicar o momento aqui, ó. Momento nesse ponto aqui. Eu não sei se esse ponto tem número. Tem, né? É o ponto C. Então, é momento C. Então, aqui o meu momento é momento C. Muito bem. Virando o momento C, o que eu vou encontrar? A F está para baixo junto com o momento. Então, é 50 vezes a distância até lá, 235. Positivo. Aqui para mim é zero. Esse BX passa em cima do momento, é zero. Esse BY passa fora do momento, então ele é menos BY. Tá? E qual é a distância dele até lá? É de 0,65 e isso tudo é igual a zero. Notem que eu fiquei com uma incógnita só. Então, vou isolar esse termo, vou jogar para lá para ficar positivo. Então, BY ficou positivo agora. Igual 50 vezes 235 dividido por 65, que está multiplicando a BY. Dividido por 65. Vamos ver quanto vai dar isso. Então, é 235 vezes 50 dividido por 65. 180,7. 180,7 Newton. Tá? Bom, deixa eu ver se está certo. 235 vezes 50 dividido por 65. 180,7. Então, olha só. O meu BY, ele tem que fazer uma força de 180,7 Newton para conseguir segurar a força de 50 lá na frente, que na verdade é 5 quilos. Então, olha só. 5 quilos, eu estou segurando 5 quilos lá na frente. O meu cotovelo, ele tem que fazer uma força de 18 quilos para conseguir segurar 5 quilos aqui na frente. Tá certo? De acordo com o desenho ali, né? Muito bem. Aí, o que acontece? Agora, eu vou aplicar a somatória de forças em Y. Usando as equações de equilíbrio, eu vou aplicar a somatória de força em Y, para cima é positivo, igual a zero. Tá? 50 está para baixo, então é menos 50. PCDY está para cima, então ele é mais PCDY. E aqui eu tenho o quê? Menos 180. Menos 180,7.
7. Tá? Muito bem. Aí, acabou. Igual a zero. Então, notem que eu tenho menos 50 e menos 180. Então, eu somo os dois. Então, vai ficar a tração TCDY é igual. Então, vamos lá. Então, vai ser 180,7 mais 50. 230,7. Opa. 230,7 newton. Então, o TCD, que é a componente superior lá, TCD, Y, é igual a 230,7 newton. Tá? Muito bem. Aí, o que acontece? Acabou o exercício? Ainda não, né, gente? Ainda não acabou. Olha só. Para mim pegar, transformar esse TCDY em TCD, como que eu faço isso? Eu pego e trago ele para cá. Então, eu vou dizer o seguinte, olha só. TCD, né? Que é, eu quero essa componente aqui, tá? Esse TCD será igual a TCDY vezes um ângulo qualquer, né? Que ângulo é esse? Bom, aqui eu tenho 75. Então, aqui, 75, 80, 15. Cosseno de 15 graus. Para mim trazer para cá, tá? Muito bem. 75, 80, 90, tá? Então, isso vai ficar TCD. Aí eu tenho 230,7 cosseno de 15. Duzentos e vinte e dois ponto oito. 222,8 newton. Muito bem. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar isso daqui e trazer para x. Como que eu faço para trazer para x? Porque eu preciso achar o dx ainda, que eu não achei, né? Para me trazer para x, o que eu faço? Vou colocar do lado essa informação. Então, TCD é igual a 222,8 newton, tá? Para mim achar o TCDX, eu pego TCD para x, o que eu faço? Multiplico por cosseno de 75 graus, para ele vir para cá, tá? Então, TCD vale 222,8 vezes cosseno de 75. Então, vamos lá. Então, vai ser cosseno de 75 vezes 222,8, 57. Então, aqui deu 57,6. 57,6 newton. Não, pois está certo isso. Cosseno de 75 vezes 222,8. 57,6. TCDX
é igual a 57,6 newton, tá? Muito bem. Acabou? Ainda não. Falta um pouquinho. Está acabando. Tá? Bom, eu poderia já aplicar a equação de somatório de f de x para a direita positivo igual a zero, antes de eu achar o t dx, tá? Por quê? Porque eu pegava isso daqui, multiplicava por cosseno de 75 e já achava o valor de dx. Mas eu quis aumentar um pouquinho, né? E achar o valor das três componentes aqui. Então vamos lá. Olha só. Quais são as componentes de x? Bx é x e ela está negativa. Então é menos bx. T dx é positivo. Mais T dx é 57,6. E acabou. Não tem mais nada. Em x acabou. Isso é igual a zero. Esse ficou negativo. Jogo para lá positivo. Então, dx é igual a 57,6 newton. 57,6 newton. Tá? Aí, gente, ó, achou todos os valores das componentes, né? Todos eles. Tudo que era incógnita pra gente, nós conseguimos encontrar. Tá? Muito bem, gente. Então é isso aí. Bom, agora é 8h30, né? Então, deixa eu ver se eu passo mais um. Esse do braço. Vocês perceberam que para segurar uma garrafinha de 5 quilos aqui em cima, eu preciso de uma força aqui de 222 ou 22 quilos, né? Então, só para vocês verem a reação aí, como é que ela funciona, né? Bom, então vamos lá. Puta, travou tudo aqui, gente. Caramba. Bom, olha só. Vamos achar a reação no ponto C da Roldano, né? Como que eu acho a reação no ponto C da Roldano? Eu já tenho uma carga de 500 newton, tá? 500 newton. Então, essa carga no cabinho de aço ou na corda, né? Pode usar a corda, tanto faz. Ela já tem uma intensidade de 500 newton. Então, eu vou desenhar aqui o meu diagrama de corpo livre, né? Que, na verdade, eu tenho aqui uma corda, que ela dá a volta na rodana, tem uma pequena inclinação de 30 graus, aqui, 30 graus, e aqui eu tenho uma carga de força-peso de 500 newton, tá? E ali na frente é o ponto C, né? Aqui é o ponto C. Muito bem. Esse é mais fácil. Olha só como é que ficou o desenho. Então, eu tenho uma carga, uma força-peso de 500 newton, tá? 500 newton. Essa força-peso, ela está presa por uma corda ou um cabo de aço, se vocês quiserem. Então, o mesmo valor que ela tem aqui que é o quê? 500 também, tá? Então, o cabo de aço ele tem a mesma carga em qualquer ponto que a gente for analisar. Mas o que nos interessa é o ponto C, tá? Notem que o ponto C, quando eu estou puxando a carga para baixo aqui, a corda quer vir para cá. Então, eu tenho uma reação nesse sentido chamada de RC.
E quando eu puxo, ele quer puxar para cima. Então eu tenho uma reação aqui também, chamada, aqui é RCX e aqui é uma RCY, tá? Muito bem. Como que eu faço a estrutura disso daqui? Como que eu faço a montagem disso daqui? Bom, aqui funciona assim, ó. Eu vou pegar esse escopo aqui e desenhar separadamente, sem a corda, tá? Ou seja, eu vou desenhar ela dessa forma. A gente já sabe que a corda nossa, ela tem uma carga... Caramba, viu? Ela tem uma carga de 500 newton. Aqui eu tenho um ângulo de 30, que é o que ele está dizendo ali, né? Ali, deixa eu ver o desenho. Ele está dizendo que ali é 30. Muito bem. Se ali é 30, então para me fechar isso daqui, aqui vale 60. Tá certo? Muito bem. Então, olha só. Quanto vale essa reação e quanto vale essa? Aí, aqui, se eu aplicar o momento aqui, eu só tenho um ponto. Então, não dá para fazer nada. Eu só posso trabalhar aqui com as equações de equilíbrio, que é a somatória de força, igual a zero. Muito bem. Se eu pegar e fizer uma somatória de força em y primeiro, dá certo. Se eu fizer uma somatória de força em x primeiro, também dá certo. Tanto faz. Então, eu vou começar por x. Somatória de f de x positivo para a direita igual a zero. Tá? Para a direita, eu tenho RCX, então é a reação C em x, menos 500, certo? 500, para me levar ele para x, eu pego cosseno de 60. Cosseno de 60 graus, igual a zero. Então, notem que eu pego esse cara aqui e jogo para o lado de lá. Então, vai ficar RCX igual, troca o sinal, fica positivo. E faço a multiplicação, né? Então, pego lá, cosseno de 60 vezes 500, 250. Então, RCX é de 250 newton. Vamos ver RCY agora. Então, é somatória de F de Y positivo para cima igual a zero. Para cima, o que eu tenho? O RCY está para baixo, então ele é menos RCY mais 500, que é esse cara aqui, e vou levar para lá. Se aqui é cosseno de 60, aqui é seno de 60, vezes seno de 60 graus, igual a zero. Esse cara está negativo, jogo para lá e ele fica positivo. Então, RCY igual. E aí eu faço essa continha aqui, ó. Né? Essa continha é seno de 60 vezes 500. 433,01. 433 newton. Então, olha só. A reação aqui é de 433 newton e a reação aqui é de 250 newton, tá? Aí vocês perguntam para mim, por que a reação Y é muito maior do que a de X? Porque o cabo está mais inclinado, ele está mais para Y do que para X. Se, para que os dois lados aqui tivessem o mesmo valor de carga de reação, isso daqui teria que ser 45 graus. Aí os dois lados seriam iguais. Mas não é. Esse tem 60 e esse lado tem 30. Ou seja, esse tem 60% da força, que é essa daqui, e esse lado tem apenas 30% da força, que é do lado de lá. Tá? Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou... Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sem perguntas? Deixa eu parar.